Seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o programa das noites de sexta-feira aqui na Regiões TV, uma parceria Regiões TV, Semanário Grande Porto. Rogério, e esta semana, de facto, para além do FMI, tivemos também um acontecimento de importância, aliás, mundial, não é? Temos a morte do Bin Laden, que aliás foi hoje reconhecida pela Al-Qaeda, portanto, penso que não há dúvidas sobre a sua morte. Talvez haja alguma discussão à volta das circunstâncias em que ele foi morto, mas não é esse o nosso tema hoje, não é? O nosso tema central é o FMI. O FMI que é o tema central. E os outros coisas. Exatamente. Vamos falar de coisas também positivas, não é só do que é mau. De aspectos muito positivos, ou seja, de que há empresários portugueses que de facto não desistiram e que sabem que lá para fora exportar é que é importante. E então, eu saúdo desde já aqui os nossos convidados que estão ligados à exportação, a Joana Tinoco, que é empresária, dona da Fertini, na área do mobiliário, Pinto Bernardo, um grande empresário, um homem que fomenta também as permutas e leva os empresários portugueses até ao Brasil, nosso amigo de há muitos anos, por isso desculpem-nos a forma como nos tratamos, mais cordialmente um pouco. E aqui, deste lado, também os nossos convidados que vão falar de coisas também igualmente muito importantes. Jorge Queiroz, economista, que eu espero que me explique aqui tintim por tintim a mim e assim em casa, o que é que o FMI nos vai tirar e dar. Dar acho que não vai dar muita coisa, mas enfim, tirar mais um pouco. Há de emprestar. Emprestar já não é mau. Mário Magalhães, da Câmara de Penafiel, muito obrigada também pela sua presença, que nos vai falar aqui, trazer aqui as novidades de um projeto, enfim, muito original, das águas, do tratamento das águas em Penafiel. E o professor Mário Frota, da Associação Portuguesa do Direito do Consumo, doutor é que nos vai dizer como é que os consumidores se vão ver no meio disto tudo, não é, Rogério? Sim. Mas vamos começar naturalmente pelo FMI. Começamos pelo FMI, começamos pelo professor Jorge Queiroz. Professor, um país que deve 160 mil milhões de euros, que é 100 e não sei quantos por cento do PIB, acrescenta mais quase 80 mil milhões de euros em cima. Portanto, passámos para uma dívida de 200 e quase 60 mil milhões de euros. Rogério, não... como é que a Europa acredita que nós vamos pagar isto? Não, isso não corresponde à verdade. Não é verdade? Então, não corresponde à verdade. O empréstimo, o resgate financeiro, grande parte dele é para substituir, digamos, a dívida já existente, não é para aumentar o endividamento. Mas eu voltaria um bocadinho atrás, se me permite, para lhe dizer que eu, fazendo um bocadinho, se calhar, um bocado a contravapor do que se tem dito sobre o resgate, eu acho que esta operação fica muito aquém daquilo que nós vamos precisar. Desde logo começa por duas questões fundamentais. Uma primeira é que inventariam necessidades de 100 mil milhões e dão-nos empréstimos de 78. À partida, quer dizer, nem é carne nem é peixe. É mais ou menos como quando precisamos comprar uma casa, que precisamos mesmo daquele dinheiro, mas depois só ficamos com algo que não chega. Não é que eu acho, quer dizer... Estão nos 78%. Digamos, da Troika, estamos a falar do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, era de esperar, digamos, do meu ponto de vista como economista, era de esperar uma posição mais clara, mais objetiva. Se Portugal precisa de 100 milhões, para que é que se vai dar a emprestar 68? Não temos os restantes 22 mil milhões para ir buscar. Portanto, não faz grande sentido. Depois, as condições em que isso nos é dado. Quer dizer, dão-nos o reboçado de, vocês não precisam de atingir o déficit de 4,6% em 2011, mas vão atingir-o em 2012, porque em 2011 podem ir até aos 5,6%, mas depois dizem que vamos pagar uma taxa de juros que não sabemos qual é. Porque, em boa verdade, como é que está? Pois está indexada. Estamos a falar de 200 pontos base, ou seja, para quem não está muito ligado a isto, são 2%. Por exemplo, se fosse hoje contraído o empréstimo, nós íamos pagar 4,68%. Para uma ajuda internacional parece-me, sinceramente, muito pouco. Muito caro. Mas comparamos com os 11% ou 12% ou 10% que andam no mercado estamos a falar de coisas completamente diferentes que os portugueses obviamente não entendem, nem têm que entender isto. Uma coisa é o mercado secundário. O mercado secundário de dívida atinge valores que resultam da oferta e da procura. E é evidente que, se tivermos tempo, falaremos sobre isso, sobre as verdadeiras razões porque é que a taxa de juros atingiu esses valores. Não é agora o momento para falarmos. Mas o mercado de dívida que se situa ali entre os 7% e os 8% em condições normais, estamos a falar de um mercado aberto. Uma ajuda, entre aspas, que não é ajuda nenhuma, uma ajuda, era de esperar uma taxa de juros muito mais favorável. Primeiro, era de esperar que... Eu levanto três questões básicas a esta operação de resgate e que pode estar condenado ao fracasso se não for corrigido.
A primeira questão é o montante. Ou se emprestava o montante que o país precisa, ou ficar a meio termo não me parece razoável. E isto porque é dito no documento que se forem inventariadas necessidades de 100 mil milhões. Portanto, não há uma palavra, uma referência no documento a explicar porque é que, sendo inventariadas as necessidades de 100 mil milhões, só emprestam 68. Não se percebe. Essa é uma das várias questões que é uma das muitas questões. Depois é a taxa de juros. Era francamente de esperar, se era ajuda, era francamente de esperar uma taxa de juros muito mais favorável. Eu recordo-me de operações de financiamento do Fundo Monetário Internacional, ainda há bem pouco tempo, com taxas de juros de 3% e 2,5%. Portanto, não se percebe bem esta situação. Há um grande interesse no imobiliário no Brasil, penso eu, não é? Há um grande interesse. Dos portugueses também no imobiliário. Não está ao parar, não há uma preocupação, assim como aconteceu nos Estados Unidos, assim como aconteceu na Europa, né, em alguns casos, que a bolha imobiliária, que todo este processo da construção que tem levantado tantos problemas, que no Brasil também se verifique isso? Ou as condições são diferentes? Não é nada que não se aborde, naturalmente, e eu lido não só com empresários como políticos. Ultimamente trouxe aqui alguns políticos para ver a realidade europeia, para ver a realidade de Portugal, alguns deles não conheciam. Outras comitivas virão posteriormente, até mais alargadas e com altos políticos cá, para continuarem a ver a realidade portuguesa, sobretudo a realidade portuguesa. Alguns não conheciam a Europa e não conheciam Portugal. Mas eles estão alertados, só que eu acho que nós, no Brasil, pelo facto de eu estar lá regularmente, não teremos esse perigo e eu, como os empresários que têm ido comigo, estão mais virados para o Nordeste brasileiro, e que é muito grande. Os estudos que estão feitos, e acho que estão bem sólidos, nos próximos 10, 15 anos isso não será viável. Estamos a falar que é turismo ou também alguma... Imobiliária, turismo, exploração repare, não é por acaso que nós temos uma grande cadeia que é o Vila Galé, continua a investir, temos o Pestana, continua a investir, e na área da imobiliária, há muitos construtores que continuam a apostar e esse receio não se põe. Portanto, não... É muito grande. O Brasil tem outras alternativas que muitos outros países não tiveram, na primeira parte, tem muito para crescer e são muitos Estados dentro de um grande Estado federal. Não é? Portanto, isso... Que eu acabo de vir do Brasil de uma missão cultural extensíssima e por 6 ou 7 Estados, e no quadro do crédito à habitação e daquilo a que eles chamam lá o superendividamento dos consumidores, não é nada que se não esteja a pressentir neste momento, e há quem, preocupado com o facto e antecipando soluções, esteja exatamente com o exemplo norte-americano e espanhol em mira, por forma a evitar. Mas não sei se de todo o conseguirão, porque essa foi uma febre que se apossou neste momento dos brasileiros, para além de um outro fenómeno que, a nível do crédito pessoal ou do crédito ao consumo, se desenvolveu, que é o do crédito consignado, que é uma armadilha a pessoas desmunidas, a pessoas vulneráveis. Sr. Mário Frota, explique um bocadinho melhor, que é para os nossos espectadores terem o crédito consignado é uma coisa muito simples. Eles atacam determinados segmentos, determinados estratos da população, menos informados, menos protegidos, e as instituições de crédito e as sociedades financeiras têm o crédito garantido porque o desconto é feito em folha, no título da aposentadoria, como eles dizem. Do vencimento da reforma, das pensões. Quer dizer, fica logo ali. O Estado interveio agora por forma a evitar que mais de 30% dos rendimentos do trabalho possam ser afetados, mandando reduzir tudo o que eventualmente ceda a esse limite, e, portanto, está a haver agora um sem número de cautelas em relação à habitação. O que eu disse é que o país tem muito para crescer ainda durante estes 10, 15 anos. Obrigada, assim que esteve connosco. Até para a semana.